Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando novamente aqui no projeto Cartão de Embarque. E hoje é um dia super especial porque eu não estou acompanhado de uma pessoa, estou acompanhado de duas pessoas especiais. Seja bem-vinda, Luciane Sartori, a Rosana. Olá, minha gente! E você, Rô, tudo bem? Tudo. Ah, muito bom. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o programa Jovem Aprendiz e como ele vai ser aplicado no projeto, né? Como que o projeto Cartão de Embarque vai preparar os jovens, né, para que eles consigam o primeiro emprego. Então, nós já falamos sobre a origem do projeto, falamos sobre idiomas, falamos sobre terapias alternativas, falamos sobre um monte de coisa e hoje é o Vamos Ver, né, Rô? Então, a Sim. Rô é a responsável pelo programa do Jovem Aprendiz dentro do programa do projeto Cartão de Embarque, né? Tá? É tanto programa e projeto que eu confundo. Né, Rô? Conta um Sim. pouquinho pra gente. Bom, o jovem, ele vai ao mercado de trabalho. Com o programa Primeiro Emprego, dá essa oportunidade para o jovem de 14 até 24 anos estar buscando o primeiro emprego. Mas o que ocorre? As empresas, elas são obrigadas por lei a preencher uma cota. E ela sai desesperada para contratar esse jovem. Ocorre muita dificuldade em encontrar o jovem. E o nosso projeto, ele vem para ajudar a empresa. O que a gente vai fazer? Até a questão de preparar ele emocionalmente, na parte técnica, explicar também o que é uma empresa, porque muitas vezes eles vão, mas eles não sabem o que é, eles não entendem que tem normas, que tem procedimentos, que tem que chegar no horário, que tem um horário para sair, o que pode, o que não pode. Então, muitas vezes, eles caem, como a gente fala, de paraquedas. E o primeiro emprego é uma grande oportunidade. Como tem jovens que se descobrem nesse primeiro emprego e chega até um cargo de liderança no decorrer da sua vida. Então, pessoal, hoje nós temos aqui duas pessoas importantes, porque a Lu foi professora de português, né, Lu, em escola estadual, alguns anos atrás, que ela via exatamente como os jovens atuavam naquele momento. E a Rosana foi responsável pela contratação, né, Rosana, dos jovens aprendizes nas empresas. Então, nós temos as Sim. duas pontas. Lu, conta um pouquinho pra gente. Por isso que eu ia fazer uma defesa aqui, né? Porque assim, ó, o projeto, de fato, facilita muito a vida da empresa. Olha, esse é um objetivo. Mas a gente tem, no mesmo nível de importância e talvez até mais, uma preocupação dedicada ao jovem. Por quê? Porque assim, olha, quando nós somos bem jovens mesmo, a gente entende o tempo de uma forma diferente daquela que a gente vai entender quando estiver mais velho. E a gente acha que a gente vai ter muito tempo para decidir as coisas. Outra coisa que a gente também acha, que assim, se meu pai é X, eu vou ser X. Se minha mãe é Y, eu vou ser Y. E nada disso é verdade. A gente não tem tanto tempo assim na vida. Quando você perceber, se você é jovem, você vai notar isso lá na frente. Mas eu já estou dando para você aqui Não pelo há telefone. resposta para isso. Não há, não há. Foi meu telefone! Esses telefones falam sozinhos. Então, eu falei assim, gente, tem um fantasma. Não, era o telefone falando comigo. Então, mas aí assim, ó, a gente não tem de verdade todo esse tempo pela frente, não. É aqui nesse momento em que você é jovem, que você começa a traçar o que você vai ser, porque você começa a ser agora, enquanto você é jovem. Lá na frente, você vai ter o resultado do que você construiu aqui. Então, veja, o tempo é curto, e a gente, de certa forma, acaba não construindo, estou falando eu como jovem, tá? Porque a mesma coisa foi para mim, não é diferente. A gente acaba não construindo aquilo que a gente quer de verdade no começo. A gente tem até sonhos que a gente acaba abandonando por causa do que eu disse. Eu vou seguir meu pai, vou seguir minha mãe. Uma primeira ideia, não é a única, porque também a gente pode pensar num outro adulto do qual a gente se espelha, um tio, um avô, um vizinho, alguém que você acha assim maravilhoso. Eu vou ser o que fulano é. Né? E você acaba seguindo essa trilha. Ou então, a família também acaba impondo. Não, você tem que ser o que eu sou. Funcionou para mim, porque não vai funcionar para você?
Simples, porque todos somos pessoas completamente diferentes. Então, dentro do projeto, a gente tem uma ambição de ajudar empresas? Sim, mas a nossa maior ambição mesmo é de levar para o jovem essa mensagem de que ele pode ser o que ele desejar, o que ele decidir ser, desde que ele se organize, se planeje e comece a plantar a semente. Não é? A planta, ela só fica pronta depois que ela for germinada, só que para isso você precisa pôr a semente lá dentro da terra, cultivar, porque senão ela não vai virar a planta que ela nasceu para ser. Não é? Então, a gente não tem sonhos à toa. Eu acho engraçado que menino quer ser bombeiro, ser policial, e podem passar várias gerações, enquanto essas profissões existirem, parece que todos querem ser, né? Eu falo bem de menino, porque menina tem essa coisa da boneca, mas que hoje em dia passa muito rápido. Então elas acabam querendo ser atriz, são outras vontades hoje, né? Mas nada impede de você ser aquilo que você sonha. Então que seja para ser uma atriz, que seja para ser um bombeiro, que seja para ser aquilo que você achou que foi legal, não é? De ser aquilo que você entendeu que faz parte de você. Só que a gente não tem essa consciência a depender da nossa maturidade, não é? Dentro da idade jovem, não é? Sim. A gente acaba não tendo essa compreensão, essa visão. E a gente traz, no momento da adolescência, quer queira ou quer não queira, e a adolescência hoje vai até os 20 e poucos anos, né? Então a gente tem nessa fase da adolescência muito desequilíbrio emocional. Mas eu não estou falando assim, nossa, que monte de desequilibrado, não é isso. É porque nessa fase a gente ainda está procurando saber quem a gente é. Então, como que eu vou saber que profissão eu vou ter, ou o que eu quero ser como pessoa de um modo completo, inclusive, se eu não sei nem quem eu sou nesse momento da juventude? Então, a questão é você buscar as suas aptidões, né? Com o que você tem mais facilidade de trabalhar, o que fica mais fácil, mais próximo para você, de coisas que você sente serem legais para você. Mas lembra, tem que ser sempre a partir do que você gosta. Porque a gente não pode decidir se é uma coisa que a gente não tem vocação e que a gente não tem o menor prazer em fazer, porque senão você não vai fazer. Hoje, nós temos muitas pessoas que optam por determinadas áreas de trabalho, determinadas atuações profissionais, que quando elas chegam lá para trabalhar, mesmo sabendo que vai enfrentar muitas vezes, ou tendo uma certa consciência, acha que sabe também, quando ela vai para o trabalho, o que acontece? Ela fica tão infeliz porque aquilo não corresponde com ela, porque ela pensou no dinheiro, pensou em copiar alguém, e ela fala, nossa, mas não era nada disso que eu queria. E aí a gente vê um monte de gente deprimido. Tem gente, aí você fala assim, quando você é jovem, né? Ai, a pessoa foi trabalhar, ganhava, sei lá, vamos supor um valor bacana aí, 15 mil e largou o emprego porque não gostava, é muito fricote. Não, não é, gente. Não é, porque quando você começa a trabalhar, você percebe que o valor baixo, ele te desanima, mas não é o que te destrói. O que destrói a gente é a gente fazer uma coisa que a gente não gosta. Então, é assim, o valor financeiro, o valor monetário, vou chamar assim, ele vai ser resultado da sua excelência como profissional. Então, em primeiro lugar, você tem de pensar o que você quer ser mesmo, mas que corresponde com a sua verdade, com as suas características, com aquilo que você tem aptidão para fazer, aquilo que te deixaria, que você imagina que vai te deixar feliz. É por aí que você começa. E isso se chama autoconhecimento. Então, dentro do nosso projeto, a primeira coisa que a gente tem destinado para o jovem é o autoconhecimento, não é? E o reconhecimento das emoções. Porque a gente não tem noção, né, gente? Ó, aqui não tem nenhum jovem, não. Somos 3 que não são jovens, né? Nós somos maduros. Jovem há mais tempo. Nós somos maduros. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Qual de nós aqui, né? Qual de nós aqui tem um equilíbrio emocional maravilhoso? É muito difícil. Então assim, ó, o equilíbrio emocional a que a gente se refere aqui é esse de você conhecer, porque nós somos, a nossa sociedade, até pouco tempo atrás, não se preocupava com emoção nenhuma. Ah, você é fricote, para de chorar, nós tínhamos isso. Aliás, a gente tem isso ainda muito forte na nossa cultura, mas as pessoas que se destinaram a pensar sobre isso, elas entenderam que isso é muito importante. E é esse conhecimento que a gente foi buscar, que a gente estuda, né, que nós aqui estudamos, e que a gente vai levar para o jovem. Como que ele pode entender as emoções dele, como ele pode controlar as emoções dele, porque isso
Isso faz você entender quem é você. Então, se você está buscando quem você é sozinho, é muito difícil. Mas com a nossa ajuda, eu acredito, né? Eu acredito. Aliás, eu vou dizer, eu tenho certeza que a gente vai acelerar esse processo de você entender como você sente as coisas, como que você se emociona com as situações, como você se comporta, se você é tímido, se você é tímida, se você é muito atirado, porque tudo que é demais não é tão bom assim. Então, tudo isso faz parte de autoconhecimento. A gente começa da base mesmo, que é essa parte emocional, sentimental, comportamental, para você saber necessariamente como que você pensa, como você sente, como você se emociona, para você entender depois que profissão que atende a essas suas expectativas. Então, eu acho que esse nosso papel, ele tem uma importância muito grande, não é, favorecendo o jovem. E aí, gente, depois desse processo do autoconhecimento, é que a gente, então, vai trabalhar com vocês, para que vocês, eu falo vocês entendendo, o jovem assistindo a gente aqui, vamos entender, né? Para que o jovem, então, consiga se alinhar às expectativas de uma empresa. Né? Então, o que as empresas querem? Aí vem em segundo lugar, porque aí você já sabe quem você é, o que você gostaria. Não é? Ah, eu gosto mais da parte administrativa, eu gosto mais da parte de atendimento, eu sou mais social, sou menos social, percebe? Então, primeiro o jovem tem que saber quem ele é, o que ele está fazendo na fila do pão. Né? Qual é o papel dele nessa... Quem sou eu na fila do pão? Primeira coisa é isso aí. Aí, depois que você sabe quem é você na fila do pão, aí beleza, aí você pode ter mais facilidade de encontrar aquilo que vai corresponder com você. E a gente entender aquilo que a Rosana falou, que eu acho prioritário. Né? Nós vivemos uma sociedade hoje com escassez profissional e escassez de vaga de emprego, para a gente ter uma iniciação. Por quê? Você vai ter a oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento, certo? Muito bem. Aí você entendeu quais são as suas facilidades, os seus gostos, e aí você vai buscar uma área de trabalho que corresponda a essas expectativas. Significa que o seu primeiro emprego vai ser a coisa mais importante da sua vida, você vai se encontrar ali? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes até você entra lá, consegue essa vaga, mas não é aquilo que você sonhava para você. Mas, gente, olha que espetáculo. Você tem a oportunidade de experimentar uma profissão logo cedo, o que para muitos hoje não acontece. São poucos os que têm essa oportunidade. E aí o ideal é que você vivencie essa oportunidade, entendendo ela como a melhor de todas naquele momento. Porque aí a gente entende o que a empresa precisa, né, Rô? Que é justamente a contrapartida, a responsabilidade sua em relação à importância dessa primeira oportunidade de emprego, que para o adulto hoje é difícil. E temos qual que é a parte prática disso, Rosana? Como que os jovens chegavam lá para você? Então, muitos chegavam muito despreparados. Então, você tem uma entrevista individual, às vezes você faz um quebra-gelo, né? Para se apresentarem. Existia até a dificuldade de se apresentar. Então, as coisas básicas, nome, o que você gosta, o que você não gosta. E às vezes eles tinham até dificuldade disso. Como a Luciana estava falando, né? Ele não sabe o que ele gosta. Então, ele está num momento assim de tantas oscilações, tantas coisas, que ele fica um pouco sem identidade. Então, isso é ruim, né? E o se portar. Então, para nós, você jamais iria numa entrevista com uma blusa de time de futebol. Para eles, isso era normal. É meu time, eu gosto desse time. No ambiente de empresa, você não pode ir com camisas de time de futebol. Muitas vezes a portaria nem te libera para entrar. E eles não tinham essa noção do que era, né? Eu cheguei a entrevistar um menino com um chinelo de dedo. Não era porque ele não tinha condições, é que ele achava que ele podia ir de chinelo de dedo. Era normal. Então, falta isso. O jovem, ele não tem até essa noção de que às vezes a empresa é quem faz o papel do ruim, né? Do não pode.
Aí eu entro às 8, mas se eu chegar às 8h30, não, é 8 horas, não é 8h30. Aliás, dentro do projeto, a gente vislumbra esse treinamento também, que é o do comportamental, que no final das contas corresponde à área de comunicação. Porque tudo isso é comunicação, né, Rô? As pessoas Sim, acham que não, mas a comunicação não é falar, não é só isso também, mas não é só isso. É essa parte da imagem que você constrói quando você vai para essa oportunidade de entrevista para conseguir, não é, a oportunidade de emprego, não é? é. E até o despreparo com, como você falou, a questão da comunicação. Hoje, muitos falam com gíria. Você não fala com gíria num ambiente empresarial. Não. Quando você vai fazer uma redação, você também não abrevia. Eu acho que a Luciana passa por isso, com a questão da informática, do WhatsApp. Então, da forma que eles escrevem, às vezes no WhatsApp, eles passam numa redação. Para eles é normal, e não é. Neste momento você está sendo avaliado. Então, às vezes eles ficavam meio que nem seguros. Ia fazendo, mas era como que eu falo assim? Para eles era comum. Eles não estavam achando que isso era errado. Sim. É porque o jovem, ele entende que só na escola ele tem de ter esse comportamento. Ah, a professora pediu a redação, putz, eu não vou poder abreviar. Ah, esqueci, abreviou. Aí ele sabe que é só um deslize, então o professor vai descontar uma nota tremenda dele por causa disso, apesar de normalmente o professor avisar, né? Mas ele saiu do campo da escola, ele se esquece do que ele viu na escola. Aí como para o jovem é como se a escola fosse um ambiente e o mundo outro ambiente. E não é assim Uhum. que funciona, né? Fora isso, essa falta de discernimento acontece porque, por exemplo, existe uma forma de falar que não é bem uma gíria, mas acaba sendo, que é tipo, se eu estou na escola, meu comportamento é um. E tipo, se eu estou na escola, o comportamento é outro. Só que esse tipo, gente, é uma coisa que você pode falar o quanto você quiser, mas na hora de escrever vira vício de linguagem. Então, eu sempre digo assim, ó, você vai buscar a vaga de emprego, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você tem que falar que nem o livro. E é assim mesmo, pelo menos o mais próximo disso, não é? Um livro técnico, porque não é para você usar gíria, mas a gente entender que aquilo que a gente vê na escola faz parte da vida real. A escola não está num mundo à parte, ela não é da Lua, nem de Marte, ela é daqui mesmo, né? Então, esse é um recado, mas porque o que a Rosana está dizendo é uma verdade muito grande, né? Só que o sintoma é esse, viu, Rosana? Está na escola, a redação da escola, a professora já falou que eu não posso fazer isso, aquilo outro. Saiu da escola, ele pode tudo, porque ele fala assim com as pessoas. Não fala? O jovem, ele não muda a fala hoje em dia para falar com o mais velho. Porque quando nós éramos crianças, aqui já falei, não tem nenhuma criança, né? Quando a gente era mais jovem, mais novo, quando nós falávamos com os adultos, a gente falava senhor, senhora. A gente Sim. falava. Eu até hoje tenho dificuldade, por exemplo, de chamar minha sogra de você. Acho muito difícil. Eu falo senhora. Se eu vejo que a pessoa é mais velha que eu já falo senhor e senhora. E não tem jeito, porque eu passei uma vida fazendo isso. Então, é o que acontece. Como hoje a hierarquia, a diferença de idade, isso já não conta mais nem para os tratamentos, que dirá para o nível de linguagem. Então, é aí que judia, porque a gente tem de ter essa noção. Saiu da escola, é aí que o nível da linguagem vai ficar mais importante ainda. Resumindo, você vai buscar um emprego, você tem que falar no nível da norma, né? Do padrão. O que é padrão? É você dizer, você está bem? E não é, você está legal? Não é isso. Você está legal não é padrão. Tipo, não é padrão, né? Tipo assim, ó, você tem que falar como o livro, entendeu? Então, essas coisas, essas coisas a gente prevê também no nosso treinamento, que é o que a Rosana está chamando a atenção, que parece uma bobagem, né, Rosana? Mas faz uma diferença enorme, que são os detalhes do treinamento que a gente faz lá, ao vivo e em cores no treinamento, você vai ter que, né, o jovem, pelo Uhum. menos, vai ter de simular essa entrevista. A gente vai fazer essa simulação. É. Uma coisa também que
às vezes no quebra-gelo, a gente falava um pouco sobre atualidades. Para você entrar no universo do jovem, ele fica um pouco distante das atualidades. Parece que a atualidade é mais o mundo da informática. Ele não fica. Eu acho que no nosso tempo, a nossa cobrança era muito maior de você saber o básico, né? Do que está acontecendo, quem é o governador de São Paulo, o presidente. Eu lembro que teve uma vez uma das questões que era sobre isso, o presidente. O jovem não soube me responder quem era o presidente. Eu fiquei assim, né? Mas ele, eu não lembro. Então, é importante. Então, a questão, a escola, como eu falo, às vezes eles veem só como eu sou muito cobrado, mas o mundo te cobra, o mercado de trabalho te cobra. E o jovem, ele vem na inocência, como a Luciana estava falando. É uma entrevista, um bate-papo, eu vou ser É. eu, como eu sou no meu dia a dia. E aí, mano, tudo bem? Teve uma vez que o É, menino é. falou, não, mano. Aí eu como? Na entrevista. Gente, o jovem hoje ele trata, o namorado e a namorada se chamam de mano. Por que que para você vai ser É, diferente? Você é mano. foi Mana, bem. é que ele É, Não, errou. não tem isso, é não tem mano. isso. Não importa quem tá falando, se é namorada ou namorador, todos são mano nessa vida. Mano, é assim. É. Então, eu acho que isso é um diferencial do projeto. Eu falo que, eu até comentei, né? A gente vai ter muitos diamantes brutos, e esse é o papel do projeto lapidar. É um diferencial grande, porque quando vai para entrevista, nem sempre a pessoa que está fazendo a seleção, ela tem essa visão de que eu vou lapidar esse jovem. Às vezes Sim, ela não tem tempo, às vezes não é o que ela busca, ela quer alguém que já tenha uma noção. E é complicado você cobrar isso de um jovem, essa lapidação. sim. E nisso ocorre muita rotatividade. As escolhas erradas. Ele vai experimentar, como a Luciana falou, de repente vou detestar trabalhar num ambiente administrativo, ficar aqui preso, digitando, organizando. Eu gosto de falar com as pessoas, de dar informações, de me comunicar, mas é uma grande oportunidade. E isso, às vezes, quem está fazendo a seleção, ela tem que ter essa visão, ela tem que ver, é um diamante bruto. Não adianta você querer pular etapas. Né? E o projeto, eu acho que ele ajuda muito nisso. Um dos ideais, né? A questão comportamental do, Sim. do jovem. Pois é, tudo que nós falamos aqui foi bem focado no jovem e como ele pode melhorar. Mas eu não quero deixar de lado aquilo que a Rosana falou na abertura aí da nossa conversa, né? De esclarecer os processos, as etapas do projeto, que é o quanto a gente vai ajudar as empresas também. Eu acho que é uma rua de mão dupla aí. Claro que eu volto a dizer que a importância maior que a gente tem é essa entrada no jovem, não tenha dúvida. Mas acontece que reflete diretamente nessa questão para a empresa. Por quê? Como a empresa, bem lembrou a Rosana aqui, ela tem, por lei, que ter um número de vagas preenchido, tem um número certo para ser preenchido, porque se ela não preencher, ela vai ser prejudicada, inclusive financeiramente, né, pela administração pública. Então, o que acontece? Se a gente levar o jovem já lapidado, usando aqui a linguagem dela, né? Quer dizer, ele já vai com mais da metade do caminho andado, porque as empresas hoje não conseguem, né, preencher todas as vagas, justamente porque as pessoas que chegam lá chegam muito despreparadas, elas acabam excluindo. E aí acabam pagando multa e acabam, enfim, sofrendo consequências que são desgastantes, né? Por isso as empresas também ganharão muito com isso. Eu acho que o maior ponto que a gente tem nesse processo que a gente começou aí com o projeto da ONG é justamente esses dois momentos, né? A lapidação do jovem, certo? Mas também
facilitar o processo, eu vou chamar administrativo da empresa, no sentido de administrar vagas mesmo, porque é uma obrigatoriedade. Até porque, né, Rosana, para uma empresa empregar jovens que venham já com esse preparo emocional, com esse preparo comportamental, é de suma importância, por um motivo muito simples. Pessoas que já trabalharam em outros lugares vêm com muitos vícios para uma determinada empresa. E as empresas não são todas iguais. As empresas são todas diferentes. Ainda que você tenha conceitos administrativos iguais para todas, não é? Cada uma tem uma estrutura, um corpo. Então, se ela tem a oportunidade de empregar alguém que possa ser assim esculturado ali dentro, ela vai justamente corresponder com essa empresa. Então, acho que essa é a parte que acaba sendo mais importante do nosso projeto, porque a gente facilita a vida de todo mundo, fora que a gente pode construir um futuro melhor para um jovem que vai emocionalmente preparado para o mercado de trabalho, né? E aqui eu poderia colocar mais um ponto, Lô. Desde a lapidação do jovem, né, da gente dar um suporte para ele saber exatamente quais escolhas ele pode fazer, que vão auxiliá-lo da melhor forma possível. A gente vai auxiliar as empresas a não ter um job rotation muito forte, né, um turnover ali muito forte, e permitir que o jovem faça o job rotation, né, sem que ele saia da empresa, porque a empresa já investiu nessa questão. Sim. Tem também o jovem após esse período. A gente vai dar o suporte de mostrar para ele como ele pode tomar decisões, né? Como ele consegue tomar decisões a partir do autoconhecimento, e ele vai levar isso para a vida. Então, no vídeo passado, no vídeo da origem do projeto, eu e a Lu falamos bastante sobre o momento que as nossas mentes viraram a chave para falar, meu, é isso aqui que a gente quer, não é, Lu? E a gente está auxiliando o jovem a fazer isso antes dos 20 anos. Para a gente, passou muito tempo depois dos 20 anos. E agora, né? Tipo, ele vai conseguir ter um crescimento emocional suportado, né, pela gente. Nós vamos dar esse suporte para ele enquanto ele estiver no projeto. A gente vai dar aquele suporte profissional para ele. E depois ele vai conseguir caminhar sozinho com muito mais autoconfiança, né? Então são os ganhos colaterais do direcionamento que nós queremos dar no projeto, né? Que a gente estruturou. Isso mesmo. Exatamente. E infelizmente nós estamos passando aí quase do limite, né? Antes que o Zoom corte a nossa conversa. Rô, quer fazer um fechamento? A gente quer que mais empresas tenham essa nossa visão e que os jovens venham, porque nós vamos estar esperando vocês. É isso aí, Rô. É essa a ideia. Que as empresas ganhem com isso e que os jovens ganhem também, né? E a gente possa ajudar a sociedade para a gente ter jovens de futuro melhor. Tá certo. É isso aí, pessoal. Então, você, empresário que deseja contratar o jovem aprendiz, procure a gente, né? Mostraremos a você como que nós estamos fazendo o nosso projeto, a forma como nós estamos cuidando desse jovem para que você tenha o melhor profissional trabalhando aí na sua empresa, né? Sim. De forma que você não perca dinheiro também fazendo contratações aleatórias e daqui a pouco vai ter o prejuízo porque vai embora e tudo mais. A gente vai dar um direcionamento para isso. Então, procure o projeto Cartão de Embarque. E é isso, pessoal. Obrigado, meninas. Já sabe, né? Pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber os vídeos. É isso aí. Tchau.